Fala, Linton Scroiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 7º episódio da segunda temporada de Euphoria, que, gente, simplesmente é um dos melhores episódios da temporada. Só me parte o coração porque é parte 1 de 2, né? E aí a gente fica aflito aí com alguns acontecimentos. E é óbvio que esse vídeo eu vou falar de todos os detalhes com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio, fica avisado aí, mas depois retorna e vamos falar muito sobre essa quase finalização aí da segunda temporada de Euphoria, que eu já tô sofrida, tô demais. E faço um adendo aqui, que mais tarde vai sair análise da promo do 8º episódio pra gente especular tudo pro final dessa temporada, que afinal de contas, esperei 2 meses pra isso acontecer. Lembrando vocês que toda semana tá rolando vídeo de Euphoria aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu achei simplesmente sensacional que esse episódio foi a peça da Lexi. Como eu falei logo no início do vídeo, só parte o nosso coração porque a gente fica super curioso pra saber quais que vão ser os eventos seguintes a isso, principalmente com relação ao Fesco. É muito interessante a gente observar que enquanto a gente tá acompanhando ali a peça, também traz a narrativa pro que tá acontecendo agora. E em certo momento, a Lexi, ela até narra, né, falando que era como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento, e na sequência a gente vê ali a cadeirinha do Fesco vazia. Lembra que eu já tinha falado aqui nos vídeos anteriores que eu sinto que algo iria acontecer com o Fesco, seja por algo que a Rue fizesse sem querer ali com ele, principalmente com toda a relação ali da traficante, também todo esse arco do Mouse, e aí a gente viu o cara que iria dedurar ele. Eu sei que a gente não pode ser muito positivo com relação a Euphoria, mas eu espero que, mesmo que ele não tenha ido, nada trágico tenha acontecido realmente com ele, porque a gente viu que o Ashtray, inclusive, percebeu, né, que algo estava muito estranho ali, e ao mesmo tempo a gente vê que a própria Faye não concorda com aquela situação, que ela tá bastante desconfortável, porque esse momento todo que ela ficou ali com o Fesco, eles acabaram criando uma relação. O próprio Ashtray já tinha falado que não confiava nela, que não gostava dessa situação, então eu acho que no final das contas, apesar de ser o amor da vida dela ali, né, fazendo toda essa situação, ela pode acabar ajudando de alguma forma ali toda essa situação. Então eu tô meio positiva, apesar de, assim, por ser o último episódio que a gente vai saber o desfecho dessa história. A gente sabe que os desfechos de Euphoria sempre são trágicos e, como eu falei, né, eu sinto desde o primeiro episódio que algo vai acontecer com o Fesco. Então sou eu internamente aqui brigando comigo mesma, querendo ser positiva, mas ao mesmo tempo sabendo que algo trágico pode acontecer aí sim. E aí, gente, é simplesmente complicadíssimo pra gente ter que esperar o que vai acontecer, mas também porque a peça, ela foi simplesmente engraçadíssima. Eu tava curtindo muito. Eu assisti esse episódio como se ele tivesse meia hora, passou muito rápido, eu me diverti muito. Mas antes de falar da peça, eu queria chamar a atenção também para outro momento, que é a relação da Rue e da Jules, que parece começar a caminhar para ter algum entendimento ali entre elas. A Rue chega a falar, né, que elas se encontravam às vezes ali no colégio, mas que elas não chegavam realmente a conversar. E a gente vê uma situação ali no banheiro, né, que elas até se encontram, fica meio estranho, mas ali durante a peça também a gente vê uma troca de olhares, que elas estão se divertindo com tudo. Mas eu queria também chamar a atenção para a maquiagem da Jules. Lá no primeiro episódio eu tinha falado sobre da gente ter mais linhas pretas na maquiagem dela, que é bem diferente da primeira temporada, que a gente via maquiagens mais coloridas. Eu até falei sobre a linha vermelha quando ela tava sentindo raiva com relação ao Nate, que foi algo que foi falado no making off da própria primeira temporada de Euphoria. E aqui a gente vê que essa linha preta tá cada vez mais frequente aí nessa personalidade da Jules. E tendo em vista todos os sentimentos que a gente tem acompanhado da personagem de uma forma geral, faz muito sentido, porque ela também tem muitas coisas internalizadas, ainda mais com toda essa roupagem nova que a segunda temporada trouxe, com esse aspecto de luz. O amarelo tem a felicidade e o preto ali, né, os momentos mais escuros, são momentos mais internalizados, momentos mais tristes, sentimentos ruins, e é até interessante porque essa maquiagem ela vem com essa linha preta, mas ao mesmo tempo ali na pálpebra a gente vê que é uma maquiagem amarela, então tem um misto ali de sensações, é como se
quase na maquiagem dela dissesse que ela tá feliz de ver a Rue, mas ainda assim tem questões a serem resolvidas. É muito interessante como a Euphoria trabalha. Inclusive, a gente também vê a maquiagem bem diferente ali na Cassie, porque a gente vê a Cassie completamente modificada. E a Cassie, ela é muito impressionante nesse episódio, porque no momento em que ela até não quer ver a parte da peça em que fala muito sobre a amizade dela com a Mad, é absurda toda a interpretação dela tentar conter, tentar se manter feliz, né, dentro de todas as problemáticas. E é bastante interessante também porque a gente vê que a Cassie, ela não tá resolvendo nenhum problema simplesmente dela, né? Eu fiquei refletindo muito depois de ver o episódio que a Cassie, ela tá com uma falsa impressão de felicidade, porque ela tem esse pequeno sentimento bom de um relacionamento recíproco, né? Ela gosta do Nate, mas ela não tá lidando com as problemáticas desde o momento ali do aborto. Então ela não lidou com essa situação, ela não quis lidar com a Mad. Então aqui nesse episódio a gente é até levado para aquele momento quando a Mad descobre que a Cassie tá com o Nate, porque a Rue revelou ali naquele episódio que ela tá em fuga. E aí ela sobe um andar e a gente vê essa cena consecutiva e a gente vê que elas nunca realmente conversaram. E me parte muito o coração porque a Mad, ela apareceu inclusive aberta, né? Eu venho falando muito aqui ao longo dessa temporada como a Mad, ela tem se demonstrado cada vez mais amadurecida, e é até interessante porque quando a Cassie ficava pensando nas atitudes da Mad com outras garotas, eram sempre agressivas, e aqui eu senti até certo acolhimento. Ela não queria bater, arrebentar a Cassie ali, ela realmente queria entender, porque ela estava muito machucada, e faz a gente entender mais ainda o episódio anterior, principalmente naquele momento que ela tá tão encolhida, em que ela não consegue compreender as coisas que estão acontecendo. E como ela mesma fala, né, que ela teve um relacionamento extremamente tóxico e agora isso, né, de trair com a melhor amiga que ela queria discutir, nem era sobre ela e o Nate, mas sim sobre essa amizade delas, o que aconteceu, qual que foi esse ponto de virada pra Cass fazer isso. Então eu senti a Mad muito aberta nesse sentido e me parte o coração ver que não teve nenhuma resolução, mas isso também me faz pensar que no episódio anterior eu tinha falado sobre a Mad bem possivelmente descobrir em algum momento sobre o aborto e tudo mais, e fazer com que ela fosse conversar com a Cassie e talvez entender um pouco as atitudes que ela tem tido aí ao longo da temporada e como ela estava à beira do colapso. E aí eu fiquei pensando que é bem capaz dela ter essa descoberta ali com a peça, porque elas já entenderam que a peça é sobre a vida delas, elas têm curtido, inclusive é uma forma muito engraçada. Gostei muito do ponto de vista da Lexi, mas já vou me aprofundar mais aqui na peça. Eu só queria falar realmente desses arcos mais fechados, mas eu acho que pode chegar algum momento da peça em que tem esse momento da Cassie, porque é algo que a Lexi, ela sabe. Apesar que assim, né, em um dos episódios anteriores a gente viu a Lexi falando pro Fesco que talvez tirasse uma parte da Cassie, muito provavelmente poderia ser referente a isso, porque é um contexto muito pesado da vida dela, que ela não tinha certeza se abria público. Então eu não sei exatamente se ela vai colocar essa parte do aborto, mas eu acho que isso ajudaria, inclusive na relação das meninas com a Cassie, delas entenderem que ela tá passando por um turbilhão de coisas. E, gente, a Lexi, ela conseguiu trazer esses sentimentos internalizados dos personagens muito certeiro. E eu queria falar muito sobre a Cassie e a Mad. Eu vou começar falando sobre a Cassie, porque é bem bizarro, principalmente quando a gente tem aquela cena, né, do Nate produzindo ela toda. Na primeira temporada de Euphoria, não sei se vocês lembram, mas rolou algo bem similar, quando o Nate, ele dava umas roupas pra Mad se vestir, que ele gostava dela toda Maria Imaculada, e inclusive no episódio da Mad fala, né, como que o Nate gostava dela por ela ser virgem e tudo mais. E aqui, quando a gente vê essa perspectiva da Cassie dentro desse relacionamento, é muito doido, porque tem aqueles momentos que ela fala, né, que ela não se importa se ele basicamente controlar a vida dela, porque ela sabe que ele ama ela, que tá ali com ela e tudo mais. E é muito problemático isso, porque primeiro que a Cassie deixa a vida dela inteiramente na mão dele, principalmente quando a Mad até fala, né, ele acabou com a minha vida. E não só, né, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, as pessoas, elas se envolvem justamente no momento de muita fragilidade da outra pessoa, que era o caso da Cassie. Mas eu achei muito interessante que nesse episódio eles trouxeram a perspectiva dela sobre relacionamentos
momentos que ela quer ser amada. E isso é muito importante ressaltar, porque se a gente for pensar em toda a história da Cassie até agora, ela realmente não sentia tanta reciprocidade. Ela sempre se entregava muito para aqueles caras, tanto que quando começou a desandar com o McKay, muito era pela visão que ele tinha dela e aí ele menosprezava ela. E também com toda a questão do abandono do pai dela, né? Então não é nada surpreendente que ela esteja com alguém como o Nate e que ela deixe ele controlar a vida dessa forma. Então tem muita coisa assim interna, muita coisa a ser discutida sobre a Cassie. Eu sei que o que ela tá fazendo não é algo que é fácil de você perdoar ou que é certo, de forma alguma eu tô falando isso, mas eu acho que a gente consegue compreender as atitudes dela e de onde que essas atitudes vêm. Agora, falando sobre a Mad, né, nossa, me parte o coração ela falar que o Nate terminou com a vida dela. Nesse momento a gente vai, né, pra quando a Rue fala que a Cassie e o Nate estavam saindo e a gente vê que elas nunca realmente conversaram. E é muito importante, a gente vê inclusive que a Mad fala que queria discutir a relação com ela, que ela não queria saber do Nate, mas como o Nate ainda se fazia presente na vida dela, principalmente para coisas ruins. E isso era uma dessas coisas. E ainda mais depois do episódio anterior, que foi super intenso, né, da roleta russa do Nate, sério, eu preciso dizer que fiquei extremamente feliz de ver ela ganhando o vestido da Samantha, que era um vestido que vinha lá dos primeiros episódios, que ela até tira, né, pra ela e depois ela coloca no closet das vezes que ela entrou e tudo mais. Eu gosto muito dessa relação da Samantha com a Mad, eu acho que foi extremamente importante, inclusive para esse amadurecimento da personagem. E devo dizer uma coisa para vocês também, que quando tem aquela conversa, né, que elas estão no jogo e ela fala sobre sair da cidade, que ela já tá bem decidida, isso também demonstra que a personagem, ela tem um curto prazo aí na série. Mas também acho que quando for o momento da Mad sair, a série de uma forma geral, ela vai acabar. Não que necessariamente eles continuariam a série sem a Mad. Mas voltando pra peça da Lexi, quando a gente fala da Lexi, né, ao longo da temporada, a gente viu muito ela falando sobre ela ser observadora. E talvez essa seja a forma dela comunicar, inclusive trazer uma leveza pra tudo isso que aconteceu. Apesar de ter alguns eventos diferentes aí, né, ainda assim a gente consegue inteiramente entender do que se trata cada momento ali, pelo que a gente acompanhou desde a primeira temporada. Inclusive, não sei se vocês repararam, né, mas tem um momento quando fala sobre o relacionamento da Mad e do Nate, ele coloca um casaco nela. Esse é o casaco que ela ganha, que mostra no episódio só dela lá na primeira temporada, que mostrava como a Mad acabava arrancando as coisas do Nate e tudo mais, e aí o casaco é um momento lá do aniversário dela que ele compra pra ela, e aí ela fica super feliz. Então a gente vê como tem pequenas sutilezas muito interessantes aí nessa peça. E aí agora entrando mais, né, sobre a peça de uma forma geral, eu gostei muito primeiro assim da técnica, porque a gente transitava entre a realidade e a peça ali. Então era muito interessante a gente ver algumas cenas em que estava acontecendo ali entre a Lexi e a Cassie e depois transportava entre a Lexi e a atriz que era a Holly, que interpretava a Cassie ali na peça. E isso acontece em vários momentos. É muito, muito bem feito. E devo dizer aqui, né, que peça bem feita, que peça do colégio dessa forma. Enfim, e também gostei muito a forma como a Lexi se imaginava, né? Porque a gente também vê como ela se projetou muito na irmã dela por ser uma irmã mais velha. Então, ao ver como que o corpo da Cassie mudou ao longo dos anos, ela imaginava que o corpo dela também mudaria. E a gente começa a entender mais da personalidade dela, por que que ela é mais na dela, quais são as coisas que ela gosta ali e também o quanto falta confiança nela, né, em alguns sentidos. Por exemplo, todo esse momento dela perceber que o Fesco não tava ali, que ela guardou o lugar para ele e tudo mais. Tem até um momento muito interessante que ela fala sobre como ela se sentia que ela não bastava para os outros, e aí a gente tem essa mudança de câmera entre a cadeira do Fesco ali sozinha e ela falando que ela não era suficiente para os outros. Aí eu também chamo a atenção para a maquiagem, a gente vê traços mais pretos e a gente reforça ainda mais esse conceito que essa segunda temporada traz, de trazer esses sentimentos ruins justamente quando tem essas linhas pretas ali na maquiagem. Então é muito interessante ver como tudo comunica ali. Mas para mim o mais especial dessa peça realmente foi a gente ver o contexto de antes
dessa história que a gente acompanhou, porque ao mesmo tempo que tem momentos que a gente consegue identificar ali de coisas que a gente viu desde a primeira temporada, ainda assim a gente tem momentos prévios disso, antes delas irem para o ensino médio. Então a gente tem momento dela com a Rue quando elas tinham 13 anos, então a gente entende mais do contexto da amizade delas e porque também ela sente tanta falta da Rue, que a gente viu desde a primeira temporada, e também o porquê ela não desiste da Rue. E também achei muito interessante esse contraponto dela com a Rue, que ela fala que a Rue usava drogas para se sentir melhor, mas que no caso dela só vinham coisas ruins, pensamentos ruins. E além da Rue, a gente também ter esse entendimento de como se formou esse grupo, de como que é essa amizade. Inclusive a gente vê a amizade dela com a Mad, e foi até interessante dela falando, a Mad era uma pessoa que confiava tanto nela mesma, tinha uma confiança muito grande, que me fez ficar meio com receio dela até eu aprender a gostar dela. Então a gente vê ali um momento, né, que ela passou um tempo na casa com a Cassie e com a Lexi, então é muito interessante também ver toda essa amizade, como que ela se formou, e também ter esses momentos em que a gente vê que a Lexi, ela é bem diferente do grupo realmente, né? Inclusive isso é algo que eu venho falando bastante ao longo dos vídeos anteriores, de como a Lexi era completamente diferente dessas garotas, como ela era toda certinha e tudo mais. E além disso, a gente também aprende mais sobre essa personagem, porque a gente também vê a visão dela sobre a dureza da vida, dos momentos que ela passou, principalmente com o pai dela, porque a gente tinha uma visão da Cassie, e a Cassie, ela sempre admirou muito o pai dela. Isso inclusive é um aspecto que é falado muito no episódio que é focado na Cassie, na primeira temporada. Então até mesmo ela aceitar que o pai abandonou, foi algo que ela precisou ter um impacto ali quando o pai ia na casa e pegava coisas para vender e tudo mais. E aqui a gente tem o ponto de vista da Lexi, que ela sabia que elas estavam em constante perigo, inclusive mesmo que a gente veja cenas com mais close ali no momento do carro, antes a gente tem um plano aberto para entender que o pai não estava muito bem, ele deixa derrubar a chave, a gente também ouve ali, né, no som, que os carros estão meio que como se estivesse desviando do carro, então ele não estava dirigindo bem. A Cassie, dentro da sua confiança, ela tava tipo, não, vai ficar tudo bem, vamos lá, e a Alexia ali morrendo de medo, sabe? E a gente vê, inclusive, toda essa questão dela mesma falando como elas foram criadas juntas, mas como elas ficaram completamente opostas. Então, essa é uma peça que ela traz muitas camadas sobre as personagens, sobre o grupo de uma forma geral, e faz a gente ter uma visão maior sobre elas e sobre como as coisas eram e o que levou a esses eventos que a gente acompanha aqui desde a primeira temporada. E uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre esse episódio é a conversa entre a Rue e a mãe dela, porque eu achei uma conversa muito pesada, mas ao mesmo tempo franca. Mas o que eu acho muito importante falar, principalmente sobre essa conversa, é a gente ver de forma indireta como que a Dia tá lidando com tudo isso, porque a gente viu, né, que ela também estava reprimindo muitos sentimentos, que ela achava que ter raiva não ia adiantar de nada, e o Ali até incentivou que ela deveria sentir sim esses sentimentos que ela tinha e que faz parte também do processo, mas a gente vê que ela internaliza de fato as coisas. Muitas das coisas que ela presenciou de uma forma geral com a Rue, ela nunca discutiu muito, então a gente vê os reflexos disso, dela não tá dormindo direito, mesmo que a gente não veja com cenas ativas da personagem sofrendo dessa forma, a dureza do diálogo vem. E mais ainda quando a mãe fala que se ela tiver que escolher entre uma e outra, ela escolheria a Dia. Apesar da Rue falar que é justo, isso também é um peso muito grande, principalmente para quem tá tentando se manter sóbria, mas também é compreensivo. É aquilo que eu venho falando nos vídeos, gente. A mãe da Rue, ela tem atitudes na medida do possível do que ela pode fazer, sabe? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre o momento final da apresentação do Ethan, que interpretava o Nate. Foi engraçadíssimo como diversas coisas ao longo da peça, inclusive adorei a mãe dela, ela tava quase como a mãe da Regina George, tipo, ai, sou eu ali, sabe, se amarrando em tudo que tava acontecendo. Também gostei muito que a Rue tava curtindo a peça, as meninas também de uma forma geral, a Jules se divertindo, principalmente nessa parte aí do Nate, mas ao mesmo tempo a gente também tem a percepção de como o Nate lida com tudo isso,
tanto com relação à peça e todo esse medo que ele tem, principalmente envolto do trauma que veio muito cedo ali com os discos do pai dele, e não só, né, quando a gente também tem toda aquela questão do sonho dele. E inclusive, gente, que cena magnífica, que técnica maravilhosa de ver ali, né? Primeiro a gente tem aquele momento, né, dele se olhando no espelho e não vendo absolutamente nada, e depois a gente vê que ele olha pra Mad, a Mad se transforma na Cassie e a Cassie se transforma na Jules, e depois ele se transforma na Jules, que acaba tendo um momento do pai dele ali. Então é muito intenso esse sonho, mas ele demonstra como o Nate tem coisas internalizadas e coisas que ele precisa resolver. Então eu acredito muito que a gente veja um arco, um direcionamento em que ele precisa resolver essas questões nele, porque isso é algo que vem sendo discutido desde o episódio anterior, quando a mãe tenta entender o porquê que ele tem essa raiva e ele justifica só ali no pai dele. O pai dele é um grande fator realmente, mas eu acho que o Nate, ele precisa resolver muitas coisas internas nele ainda, e a gente vê que isso tá tão internalizado a ponto dele sonhar, a ponto dele ficar puto ali com a peça, a ponto até mesmo dele ficar bravo com a Cassie, que tem absolutamente nada a ver. Ele expulsou ela de casa, e a Cassie, ela até fala, né, eu larguei tudo da minha vida por causa de você. Por isso a gente vê aquele olhar obsessivo dela ali no final, e eu confesso que eu tô com bastante medo do que ela pode fazer a partir dali. O Nate tem muitos sentimentos internalizados, ele precisa resolver muita coisa que eu acho que ele não entende, que ele reprime. Então eu queria muito um arco mais aprofundado nesse descobrimento, principalmente depois desse sonho. A gente vê como as relações que ele tem numa forma geral, e até mesmo como esse relacionamento com a Cassie é só uma forma de fugir desse sentimento que ele tem. E, gente, essa olhada aí da Cassie no final do episódio é bem sinistra e me faz pensar, principalmente quando traz todo esse contexto de que o que ela quer na vida é ser amada, que ela acha que o mais importante é dar amor para uma pessoa. A gente vê que, teoricamente, dizendo assim, pensando na cabeça da Cassie, a Lexi tirou a única coisa que ela tinha, porque ela abandonou a família, ela foi viver aquele amor, e por causa da peça, com muitas aspas, o Nate deixou ela de lado. Eu acho que é assim que ela enxerga. Obviamente, assim, Nate é um escroto que simplesmente descarta pessoas, a culpa tá inteiramente ali. A Cassie, ela deu a vida toda pra ele, inclusive na fala dela, né, sobre ter o controle sobre ela, é exatamente sobre isso. E ele de fato tem. Só que eu acho que ela não imaginava que seria o abandono dela. E, gente, eu preciso confessar pra vocês, né? Eu gravei todos esses vídeos semanais aqui antes de gravar o vídeo sem spoilers. Então, pra mim, me parte o coração, porque eu não recebi o último episódio e eu vou ficar aí uns 2 meses sem assistir. Pra agora, esse momento que o vídeo tá indo ao ar, vai ser a semana seguinte. Mas, ai, por quê, né? Bem num episódio que é parte 1 e parte 2, tô extremamente curiosa pra ver quais que vão ser os eventos finais, e eu digo pra vocês que coisa boa não vai ser. A gente tem esse momento aí do 7º episódio que traz uma leveza pra tudo que a série vinha trazendo, né? Conforme a gente foi acompanhando os episódios aqui da 2ª temporada, eles foram se intensificando e foram transitando bastante os sentimentos que passavam pra gente. Por exemplo, o 4º episódio, pra mim, ele foi um episódio muito profundo, muito internalizado, até por questões minhas também. Então foi um episódio que me tocou de forma extrema. Enfim, vocês viram no vídeo. Depois a gente tem um episódio que é extremamente triste, que parte o nosso coração, que dá uma ponta de esperança e tira ela ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um episódio extremamente feliz, mas com uma problemática que vai aumentando, e a gente consegue sentir essa problemática. A gente não sabe o que aconteceu realmente com o Fesco, a gente não sabe onde está o Elliot, o que vai acontecer com a traficante e com toda a relação ali da mala, da Rue, que provavelmente não pagou até agora. Tem muitas coisas pra fechar aí nesse último episódio, e também tem toda essa questão da Cassie que não pareceu terminar muito bem aí nesse episódio. Mas eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam desse episódio? Se divertiram? O que vocês esperam pro 8º? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificações
notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!